Então, bora lá para mais uma aula aqui. E nessa aula a gente vai falar de sistema internacional. Ela vai ser dividida em três partes. Essa primeira aqui é só para a gente justificar o porquê de que existe sistema internacional, para que ele serve e as unidades que tem nele. Certo? Então vamos lá. Nessa primeira aula aqui, o que a gente vai ver? Primeiro eu vou comentar por que teve que surgir, depois eu vou comentar por que a gente tem que estudar e depois eu quero comentar também as unidades que a gente tem, que já dá para ver um pouquinho aqui atrás, aqui, certo? Então vamos lá. Uma história bem breve aqui, de um modo bem direto ao ponto, só para você compreender por que existe o sistema internacional. Não é bem essa história que eu vou contar, mas é uma analogia que fica mais clara para você entender o motivo por que existe. Imagina o seguinte, há um tempo atrás, há uns 1000 anos atrás, sei lá quanto você está vendo isso aqui, né? Mas um tempo atrás não existia essas unidades de medida que a gente tem hoje, que é quilograma, newton e tudo mais. Existia algumas já. Só que aí a gente sempre precisou de trocar mercadorias, nós com outro país ou com outro vizinho. Imagina a seguinte situação, eu vou num determinado lugar e aí eu vou comprar um produto da pessoa e a pessoa vende 1 quilo para mim, só que 1 quilo dela é desse tamanho. Uma outra pessoa eu vou comprar também, mesmo 1 quilo de um outro produto, só que é 1 quilo dela desse tamanho. Em um outro lugar, 1 quilo dessa pessoa desse tamanho, pequenininho. Assim, o que eu vou pensar? Vou comprar daquela pessoa sempre, porque a mesma medição que eu tenho, que seria 1 quilo, nela eu tenho uma vantagem maior. Então eu tenho uma unidade maior, certo? Uma quantidade maior. Com o passar do tempo, o meio científico viu a necessidade de padronizar coisas no mundo, padronizar unidades, que hoje a gente usa diretamente no nosso dia a dia. Então, toda vez que a gente fala de valor numérico em física, ou em química também, em outras áreas, mas a gente está focado aqui mais na ideia mais de física, puxando um pouquinho para a química, a gente precisa saber utilizar as unidades de medida. Vou dar um exemplo, mais um exemplo aqui. Vamos imaginar que sua mãe foi lá e falou assim, toma R$ 100, vai lá na feira e compra. Compra o quê? Ela não te falou depois o que ela precisava, ela não te falou o que ela quer. Então, isso é uma referência de unidade de medida. Então, ela tinha que te falar uma unidade de medida. Não, compra R$ 100 de laranja, R$ 100 de ovo, R$ 100 de piqui, R$ 100 de alguma coisa. Certo? Isso significa o quê? Que ela identificou aquele valor numérico, o que ela queria comprar, que é basicamente a unidade de medida. A unidade de medida no meio da mercadoria ela já existia, só que estava despadronizada. E quando ela não tem, a gente fica sem referência. Conseguiu pegar a analogia? Então, a ideia de unidade de medida vem disso. Depois que a gente tem as unidades de medida, falou o seguinte, vamos padronizar. Então, eles padronizaram as unidades de medida, vou te mostrar elas aqui e depois eu vou te falar a importância dela para a gente, para os seus estudos aí, seja de concurso, vestibular, o que seja. Beleza? Então vamos lá. As unidades, depois que padronizou no mundo inteiro, a gente tem 7 unidades. Lembrando o seguinte, eu tenho as unidades, que é padrão no mundo inteiro. Então se liga nela aqui. Ó. Primeiro que eu apresento para vocês é medida de comprimento. Comprimento no mundo inteiro, a unidade padrão no mundo inteiro é metro. O símbolo é M, isso é para medir a altura, distância, certo? Então esse mesmo metro que eu tenho aqui no meu piso, é o mesmo metro, talvez tenha aí na sua casa aí. Se você for em Paris, se você for lá em Roma, se você for em outro lugar aí, é o mesmo 1 metro, certo? Então, se você estiver estudando no Canadá, na Rússia, na África, então vai estudar o mesmo processo, que são essas unidades aqui, porque elas são padrão no mundo inteiro. Então, elas ficou padrão, só que aí tem um detalhe. Aqui no Brasil, a gente, além do metro, a gente usa quilômetro, a gente usa muito, a gente usa centímetro e milímetro. A gente tem outras medidas também para distâncias, né? Mas eu quero falar só dessas aqui que eu citei. Quilômetro, centímetro e milímetro, e a gente tem outras também. Na próxima aula, se você quiser assistir, já tem aí, que é convertendo, né, as unidades de medida, medida de comprimento. O que acontece? Essas unidades que eu citei, além do metro, aqui no Brasil, são derivadas do metro. Derivadas do metro porque elas são culturalmente de gente. Vou dar um outro exemplo que a gente tem. Televisão. Televisão a gente compra no Brasil em polegada. Polegada é mais cultural nosso. Se você for lá em Paris, você não vai comprar televisão em polegada. Se você for em outro lugar, localidade, é meio difícil encontrar com a mesma cultura nossa. Certo?
Então, unidade do Sistema Internacional são unidades padrão. E eu tenho outras aqui, que seria medida de massa, quilograma, o símbolo kg, serve para peso, né? Então a gente já sabe. A gente tem derivada de massa aqui no Brasil, que a gente usa muito. Qual que a gente usa? Tonelada. O que a gente usa também? Miligrama para remédio, gramas. A gente usa muito essas aí, unidades. Mas o do Sistema Internacional no mundo inteiro é quilograma. Outra unidade que a gente tem é o tempo. A gente tem tempo, a unidade do Sistema Internacional é o segundo, símbolo S, duração, intervalo, certo? Então são unidades, unidade do Sistema Internacional de tempo a gente chama em segundo. Mas eu tenho hora, eu tenho minuto, eu tenho dia, eu tenho mês, eu tenho semana, eu tenho ano, eu tenho séculos. Então, essas são unidades derivadas do segundo. O Sistema Internacional, eu trabalho ela. Professor, onde eu uso mais elas? No cotidiano a gente usa alguma delas, mas no foco nosso aqui a gente usa muito em questão para análise. Beleza? Por isso que algumas unidades talvez você não vai ver tanto no dia a dia. Igual essa aqui, ó, intensidade luminosa, é candela. Ela é a forma de eu medir intensidade luminosa nos estudos de física. O símbolo é CD, ela é o quê? Brilho, luz. Só que a gente usa qual aqui no Brasil muito comum? Lumens. Essa é muito comum aqui pra gente. Certinho? Outra unidade que a gente tem é a quantidade de matéria. Isso a gente usa muito em química. Qual que é de quantidade de matéria? Qual que é a unidade que a gente usa? Mol. Qual que é o símbolo? Mol também. Serve para medir o número de partículas que eu tenho em determinada substância. Continuando, a gente tem também corrente elétrica. Ampere, muito conhecido, símbolo A, fluxo de elétron. E por último aqui, temperatura. Kelvin, K, média de calor. O que a gente tem? Temperatura, localmente, aqui no Brasil, a gente usa graus Celsius. Em outros países ingleses, usa grau Fahrenheit. Mas para o meio científico, eles usam Kelvin e também boa parte dos exercícios vão usar Kelvin. E aí você precisa saber como converter isso aí. Você vai ter aulas aí posteriores, como que eu faço para converter de uma escala para outra. Certo? E aí, para que eu preciso aprender o sistema internacional? Um dos motivos é esse, para entender que existe unidade de medida padrão no mundo inteiro. E outro motivo é porque os exercícios de vestibular e de prova, a maioria deles vão voltar, 99%, quando tiver um resultado, a unidade de medida vai ser padrão do sistema internacional. E o mais engraçado, que talvez muitos professores não falam, que quando você está estudando, cara, o exercício não vai te cobrar. Transforme o resultado no sistema internacional, SI. Ele não vai te contar. Ele vai falar o quê? Ele vai falar para você os dados. Se você não converter para o sistema internacional, muitas das vezes dá tudo errado. Então, muitas das vezes a gente tem exercício, falando, em vez de falar em metro, está em quilômetro. E aí, se você não converter de quilômetro para metro, você chega num resultado diferente que está errado. Ou muito exercício dá resultado em hora. E aí você tem que converter para segundo, que é o sistema internacional. Então, isso é um problema. A gente vai ter aulas, ou já tem aulas aí, né? Depois que eu já gravei esse vídeo, você vai assistir algumas resoluções minha, e eu vou falar sobre isso. Ó, onde está aqui o pulo do gato, você converter. Certo? Então, essa aula é para a gente entender o que é o sistema internacional. Te convido para entrar no clube de física, que eu tenho aqui. Se você quiser estudar na rotina de física, lá tem algumas aulas extremamente importantes para você. Se você já é um aluno que já estuda, já é autodidata, está precisando de uma lista de exercícios, e também reconhecer uma lógica de provas, eu te convido você também para o PRF, que é o Padrão de Reconhecimento em Física. É uma lista de exercício e também uma planilha Excel com todas as equações, todos os mnemônicos, todas as letras, todas as legendas explicando as letras, dica de como você lê na questão e achar que você precisa, certinho? Então é isso, a aula de hoje finalizada aí. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. Valeu!